viva esse vosso estágio. Debruçai-vos viva esse vosso estágio. Debruçai-vos, mestre, senhora, nesse seu cavalo. Debruçai-vos, mestre, senhora, nesse seu cavalo. Ei, bamba, 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 ei, bamba, 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 ei, bamba. Maria Tereza. Conexão Catimbau apresenta 14ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, Estações do Patrimônio, Redes, Memórias e Afetos. Pensar o patrimônio. Debate de hoje: a brincadeira do cavalo marinho com o brincante Pedrinho Salustiano. Ou diria acima, sobe uma gamela. Mas diria acima, sobe uma gamela. Uma moça dentro, meu mestre, oh, que coisa bela. Tocando tudo junto, pai. O mestre Salustiano é meu grande mestre, um mestre da cultura popular do Brasil. Abrilhantando a nossa cidade, carnaval pernambucano, cheio de riso e cheio de vaidade. Conexão Catimbau apresenta 14ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, Estações do Patrimônio, Redes, Memórias e Afetos. Hoje, a brincadeira do cavalo marinho com Pedrinho Salustiano. Tudo bom, Pedrinho? Tudo firme, velho. Firme, e forte na luta, né? Pois é, rapaz, eu me lembrei dessa entrada aí de Chico Sainz com teu pai, que é bem raro, que eu acho massa, eles fazendo a percussão do maracatu rural na boca, É, né? a batida do maracatu, né? E Chico com toda a Baque sua, solto. e Chico com toda a sua criatividade, né? Inserindo o Pois ritmo, né? é. Do Mangue Beat, né? E é como ele falou, o Salu foi o grande mestre dele, né? Exatamente, Pois é. São duas Homem, pessoas aí imortais, né? tem Salu, Chico, cada um. muito a cultura pernambucana que nunca a gente vai, né, não? Nunca vamos Com certeza, esquecê-los. são esses grandes valores e é com que a gente tem se agarrado para manter, né, a nossa resistência. São essas pessoas, né, essas pessoas, a ancestralidades que têm passado, deixado o seu legado, e a gente aqui continuar também com o nosso legado e manter a nossa missão, né? Pois é. E assim, a gente vai falar hoje também da brincadeira do cavalo marinho, né? Que é uma brincadeira muito boa, do maior valor Aí também, você né? pega, Que tem uma. aí você pega, Hum, num- aí você pega num ponto fraco, né, que o cavalo marinho é a minha paixão. olha só. Pois é, homem. Então, começando aqui, Pedrinho, como foi que você. Quando foi a primeira vez que você se lembra que você viu um cavalo marinho? Tinha o encantamento, né? Como eu te falei, né, agora há pouco, o cavalo marinho sempre foi a minha paixão e continua sendo a minha paixão. É o meu namoro que até hoje está firme e forte. É o cavalo marinho. E a lembrança que fica muito marcante na minha memória é exatamente eu indo com meu pai
o mestre Salu, para as noitadas de cavalo marinhos em Condado. Isso ficou muito marcante até hoje. Isso na década de 80, ali na rua do Maranhão, Sim. ali no centro de Condado, né? No cavalo marinho do nosso querido e mestre, que também já partiu e me deixou, o mestre Honório, que uma grande parte hoje é o cavalo marinho Mestre do Estrela de Honório. Ouro, né? Isso, que Sim. foi um grande mestre de cavalo marinho. E isso fica muito lembrado na minha memória, que eu já ia com meu pai com meus 4, 5 anos de idade para as anoitadas de cavalo marinho. E o que era muito mais importante e que eu fico até hoje às vezes me perguntando, né? A gente ia de ônibus, a gente saía exatamente super cedo de casa, aproximadamente umas 3, 4 horas da tarde, isso do sábado, e tinha que realmente amanhecer o dia no cavalo marinho para poder ter o ônibus no dia seguinte, no domingo. E isso foi uma coisa que ficou marcante na minha vida até hoje, Cacau. E eu passo hoje para o meu filho João, que tem 9 anos de idade. E aí foi a minha faculdade, Sim. foi a minha faculdade de vida. Essas noitadas de cavalo marinho, as noitadas de catu, baque-solto. É uma faculdade que eu ainda estou estudando. Eu não me formei ainda nessa faculdade. Não tem fim, não, né? A gente sempre aprende. Sempre aprende. E o cavalo marinho, como você falou, é uma brincadeira muito complexa, né? Muito completa. Música, dança, teatro, o improviso. Então, isso me encantou muito, Marinho. Isso me encantou de uma forma que me tomou, né, de verdade. Até hoje sou apaixonado pelo cavalo marinho. Né? É uma fonte que nunca seca, né? É. E desde então você não parou mais. Continua. Até hoje você está na ativa, né? E quando você pergunta para mim assim, quando é, você despertou para essas brincadeiras? Eu costumo dizer que já na barriga da minha mãe. Eu acho que quando meu pai tocava a sua rapequinha, Sim. né, com as toadas de cavalo marinho, pegando o seu pandeiro, eu acho que ali já pulsava dentro de mim. Eu já nasci dentro da brincadeira. Para você ter ideia, na minha casa, era onde ficavam as hidrometárias do cavalo marinho. Muitas vezes eu dormi e em cima do teto, na comieira da casa do meu pai, que eu vi até meus 24 anos de idade, era as hidrometárias do cavalo marinho, do maracatu. Então você estava ali arranjado os personagens dessas brincadeiras. Então eu nasci já dentro da brincadeira. Isso fez com que eu me inspirasse até hoje no meu espetáculo, passo também essa convivência que eu aprendi a conviver com essas brincadeiras para outras pessoas, esses valores, né? Esses valores que aí com o tempo foi se perdendo. O jovem às vezes não tem essa tanta paciência de você conversar com os mestres. Eu mesmo até hoje, eu tenho 42 anos de idade e eu adoro conversar com gente mais velha do que eu. Com esses mestres que são Pois é. os maiores saberes, né? São esses grandes mestres aí de 70, 80 anos. Exatamente. Né? Eu Que adoro, velho. Eu aprendi adoro muito. fazer isso. Isso, e a gente aprende, né? Até hoje, quando eu vou no interior, eu gosto de conversar com os brincantes, né? Com os mestres, o mestre Grimário, o mestre Bio Alexandre, seu Martelo. Então, são pessoas que vivem, né? Viveu esse período todo dentro da brincadeira, então tem muito que ensinar para a gente. Então, por isso que é uma coisa infinita, né? A brincadeira do cavalo marinho, do maracatu, do coco, do mamulengo, é uma brincadeira mesmo. Você vive ali, você se alimenta daquilo, né? Com toda a sua parte Exatamente. de religiosidade, né? Que você respeitar, né?
não é de qualquer forma. A gente tem a palavra, né, o adjetivo de brincadeira, mas é uma coisa séria, Exatamente. E é muito né? séria, viu? Não é? Exatamente, porque é muito séria, né? Quando você leva isso mesmo na ponta do lápis, né, que você começa a estudar, aí você vai descobrindo toda a sua história, né, parte religiosa, sua ancestralidade. Então é brincadeira, mas é uma brincadeira séria, Exatamente. E né? assim, você falou, tem 2 anos. 42, e de cavalo marinho Eu tenho 40 anos de cavalo marinho. Com 2 anos já participava já do estava cavalo marinho, brincando. já estava brincando. E, o incrível que pareça, eu comecei a brincar de catirina. Olha, Meu pai me estava vestido em mim, me organizava. E muitas vezes na roda da brincadeira do cavalo marinho, né, às vezes eu corria quando via outros personagens, né, uma coisa mais mística, né, fantástica, né, por exemplo, um personagem estranho, um babau, por exemplo, sim. um morto carregando vivo, a morte. Então eu tinha um pouco meio isso aí, eu corria para junto dele, né? Ele estava ali tocando a rabeca, eu me abraçava com ele. Ele tá com medo de quê, rapaz? Isso é a mensagem da brincadeira do cavalo marinho. Então isso foi me chamando a atenção, me despertando, né? Então com meus 2, 3 anos de idade, eu já brincava dentro do cavalo marinho, eu matuto. No maracatu eu comecei a brincar com 8 anos de idade, no maracatu. Agora o cavalo marinho desde novinho foi a minha paixão e eu com 2, 3 anos de idade já comecei a brincar no cavalo marinho, que é o cavalo marinho do meu pai, que é o boi matuto do mestre Salustiano. O boi matuto. Isso. E daí depois para as outras andanças, né? E Aí aí dos porque cada irmão, cada irmão pegou uma especialidade, né? meu pai, ele sempre dizia que ele foi muito feliz com os 15 filhos que ele teve. Para você ter ideia, Cacau, 13 dos 15 filhos são ligados à arte. À música, Olha, à dança, ao teatro, né, ao improviso, à confecção dos adereços, das brincadeiras. Então, cada um com a sua habilidade, né? sim, Cada um com os seus trejeitos, como eu gosto de usar muito essa linguagem, os trejeitos, coisa mais coloquial, né? Uma coisa formal que a gente usa muito na marca. Então, cada um foi se destacando no que conseguia dominar. Eu, por exemplo, eu me destaco muito na parte da dança, isso. entendeu? Parte da dança, colocando os personagens. Aí eu já tenho um irmão que se destacou mais fazendo a confecção da rabeca e tocar rabeca. Eu tenho Maciel e Dinda, os dois que tocam rabeca. E tem agora uma irmã que está tocando, que é a Célia Beatriz, a Bia. Aí eu tenho outro irmão mais velho, o Manuelzinho, já é um cabo que tem uma grande liderança com os maracatus de baque solto, e é um fenômeno no bordado dos estandartes. Isso. Aí tem umas meninas, aí vem a Imaculada, Betânia, Mariana, aí já destacou também na parte da dança. A Imaculada é coreógrafa. E aí cada um foi se destacando com as habilidades, e quando se junta a família Salustiano, eu gosto de dizer muita palavra de Ariane, somos madeira de cupim-no-rói. É isso aí. Né? E Pois Salu foi é. muito feliz, né, com os filhos dele, e hoje a gente aqui mantendo o legado criado por ele, né? O maracatu Piaba de Ouro, o cavalo marinho boi matuto, o espaço a casa da Rabeca, enfim, o mamulengo, a ciranda, tudo que Salu criou, hoje os filhos dão continuidade, todos os filhos que é ligado à arte.
Isso é muito importante a gente falar, né, e dizer que às vezes tem gente que fica muito preocupada até hoje, não, depois da morte do mestre, né, como é que vocês estão? A gente está caminhando. Nós somos, a palavra é resistência. É, exatamente, porque vocês herdaram um legado, né? Esse legado, ele é uma riqueza, né? Porque a cultura pernambucana, eu acredito, brincante, artista popular, ou artista mesmo contemporâneo, bebeu ou bebe ou beberá na fonte Salustiano, né? Não, que é uma fonte inesgotável de inspiração, que nem a gente É estava uma fonte, comendo, Chico Sá, que falava também já muito bem do mestre, né? Já sacou o mestre e já colou nele, né? exatamente, isso. E muitos artistas, né, Cacau? Por exemplo, o Antônio Nóbrega, né, aquele Isso. grupo Mestre Antônio, né? Então, meu pai, assim, com toda a sua habilidade, a sua desenvoltura, a sua humildade, ele conseguiu levar a cultura popular, acho que no topo, Hum. né? Desde a brincadeira do mamulengo até o maracatu de Baxô, e é como você falou anteriormente, é uma fonte que acho que quanto mais você tira a água, mais a água fica boa. Exatamente. É uma fonte inesgotável. Esgotável, né? E esse é o nosso papel que a gente tem que fazer, tudo que nós aprendemos e vem aprendendo, é passar com muita habilidade, com muito entusiasmo para esses jovens, né, esses adolescentes, porque queira ou que não, a gente ainda é carente em questão de uma escrita sobre o que é o cavalo marinho, às vezes o que é o É, maracatu, né? Você é uma pessoa que está sempre ligada e você sabe que a gente é carente. exatamente. Literatura, né, sobre isso. E É uma você vê, cultura tem mais oral, né? exatamente. Não sei se você conhece um livro que um pesquisador fez, vendia até no Sesc. Era A Roda Gira, é O Mundo Gira, é um livro grossão, assim, sobre cavalo É marinho. Eu só conheço isso. esse livro. Eu não conheço Uhum. muitas, eu não conheço muitas publicações de cavalo marinho, não, sabe? É verdade. Tem uma publicação que foi pelaquele. Se você chegou a conhecer o americano o Johnny, né? O Johnny Moore, que foi uma pessoa Não, conheci pesquisou, não. é, que pesquisou muito com meu pai, foi muitas noitadas de cavalo marinho, de maracatu. Foi até no início, quando a gente conheceu o próprio o Sérgio Veloso, o Siba, né? Daquele grupo Mestre Andró. Sim, Foi nessa sim. época que o Siba começou a se despertar para os grupos popular, o maracatu, o cavalo marinho. Então, ele fez esse trabalho, esse livro que é muito importante, é muito assim, é muito verdadeiro, que foi realmente uma pessoa que foi muitas vezes com meu pai na Zona da Mata, ver as noitadas de cavalo marinho. Então, tem muita coisa interessante nesse livro. Mas é coisa mais oral, né, velho? Os mestres, para você ter ideia, todos E esse livro tá em português ou tá em inglês? tá em inglês e em português. Tem as duas versões. Tá nas duas versões. Isso, tá nas duas versões. Então, assim, o nosso costume é uma coisa mais oral, né? Não tem a questão da preocupação de você escrever. Não, é a coisa que está na cabeça desses mestres, que eles, primeiro, eles não lidaram com a questão de lidar com essas coisas da parte de escrita, né? Todos são É, semi-analfabetos, os mestres, né? É a faculdade de vida dele, é a sim. brincadeira. Ele É, vive da, né? Então, é isso, a gente tem que aproveitar enquanto tá esses mestres aí, né? Muitos já se foram, né? Já não está mais com a gente, já está encantados por aí. Né? Eu costumo sempre de dizer que no céu tem cavalo marinho, tem maracatu, tem tudo, velho. é, E bom, viu? E muito- bom, porque foi muitos mestres já que partiram, e bom. E exatamente. cabe a gente
aproveitar, né? Aproveitar esses mestres que estão aí continuando com o seu trabalho e a gente, cada vez mais, a gente ter essa atenção especial com eles. E assim, qual dos personagens que você deve gostar de todos, mas assim, deve ter algum personagem que você tem mais identificação, né? Do cavalo Uhum. marinho. Olha, eu acho que eu me identifico muito, acho que uns 3 personagens, eu gosto muito. O soldado, né? O soldado da Gurita, a velha do bambu, Sim, e o mestre Ambrosio. Aí Mestre você me pergunta, Ambrósio. o mestre Ambrosio. Aí você vê que cada um tem a sua identidade, né? A É, velha, né? A velha porque me chamou muito, sempre muita atenção. Porque eu desde pequenininho, nos meus 3, 4 anos, quando eu ia para a noitada de cavalo marinho em Condado, o meu pai fazia questão dele colocar a velha. Isso para mim era um pouco impactante, né? Eu sim, vi um é, homem, né? Um é, homem e de repente ele se transforma num personagem feminino. é, E você vê que nessa década de 70, 80, até a década de 90, cavalo marinho era formado por 100% homem, né? 100% homens. E um é. ou outro cavalo marinho, às vezes, tinha uma participação de uma mulher tocando, né? Que é onde ficam os tuadeiros, que dá o nome de banco. Uhum. Então, a gente via uma vez perdida, mas na maioria das vezes, na minha toda a infância, era 100% homens, a brincadeira do cavalo marinho. E aí você vê uns cabas bruto, né? Tirador de cana, né? É, Cortadores de cana. Aí você vê, aí de repente o cara se transforma em um personagem feminino. E aí isso me chamou muita atenção, porque meu pai tinha os trejeitos da dança, ele era um fenômeno, meu pai dançando. Meu pai dançando até 90, 91, foi antes dele ter feito a sua cirurgia, que fez um implante de um marca-passo. O meu pai ele dava um salto pulando o banco, os toadeiros tocando, ele pegava e pulava por cima da pessoa. olha, É, olha. era uma energia, era uma habilidade que eu tentei fazer nesse meu período, eu não consegui até hoje. Nas pernas, Olha, nas tá coisas. vendo tu? Era muita habilidade mesmo, habilidade tanto na parte do corpo, né, os trejeitos, habilidade na questão do verso, do improviso, porque papai ele foi um brincante, Cacau. Eu sei que é modesto essa parte falar dele, que é meu pai, mas ele era muito completo dentro do cavalo marinho. Papai, para você ter ideia, ele tocava, cantava, atuava, fazia as hidrometárias do cavalo marinho. Então, ele, dentro do cavalo marinho, era um fenômeno. Para mim, hoje, eu não conheci uma pessoa tão completa quanto meu pai. Sem tirar o mérito de outros mestres, claro. Eu admiro, tenho um grande respeito por todos os mestres. Agora, meu pai, dentro do cavalo marinho, ele era um fenômeno. Para você ter ideia, eu quero ser bem rápido. Meu pai tocava rabeca, meu pai tocava É, pandeiro, meu pai tocava baixo de exatamente. tabu, meu pai tocava mineiro, meu pai sabia o diálogo de todos os personagens do cavalo marinho. Então, era uma pessoa muito completa. Assim. Ele aprendeu a fazer a indumentária do cavalo marinho, né? Ele fazia o boi, fazia o cavalo, ele era um fenômeno. Então, era um danado mesmo, como diz Matuto. Sim. Mas Então, dentro das tradições dos brinquedos populares, né, dessas coisas, desses estilos todos, é considerado o mestre mesmo, é o cara que faz tudo.
Por isso que é o mestre Por isso que ele levou, Salustiano, né? por isso que ele levou esse nome, esse título, né, de nome mestre, Sim. né? Porque E dentro, depois se ó, por exemplo, na banda de pífano, tem mestre de banda de pífano que faz o pífano, que faz os instrumentos, que dança também, que nem aqueles irmãos Aniceto lá do Ceará, do né? Ceará, isso, Ensina e domina qualquer instrumento. Tipo assim, se faltar algum tocador, ele sai do pífano, toca a zabumba, toca o prato, toca a caixa. Ele faz qualquer coisa ali para o brinquedo não se torar, né? Para não acabar ou não exatamente. acontecer. E aí o Eu acho que mestre, ele eu é um vejo que o grande mestre mestre, faz né? isso também, né? É, Quando faltava um brincante para fazer o personagem, né? exatamente. Meu pai, ele contava uma história que chegou numa noite de cavalo marinho, faltou muitos brincantes. Isso, para você fazer noitada de cavalo marinho, você tem que ter várias pessoas, né? Um banco, É, os toadeiros, vários mestres para colocar os personagens, né? Você tem que ter no mínimo de 3 a 4 ali para colocar os personagens, fora as outras partes. E ele se achou assim na hora que ele estava tocando, no momento que estava tocando, saía, ia colocar um personagem. E aí voltava. Ele passou a noite todinha, não teve tempo para tomar um copo d'água. eita. Foi. Mas, Chega, rapaz, mas é assim mesmo, vice, quando o foi. cara tá dentro da brincadeira assim na Tomar um copo função. d'água. Ele disse que chegou uma hora que tirou um paletó para colocar o outro paletó para colocar outro personagem. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ele disse: pronto, vai eu mesmo. Aí, quando esperava, já era o mestre que estava na roda lá, junto com os toadeiros, já chamando o outro personagem, era ele. Era só o tempo de tirar um paletó, colocar o outro, colocar a máscara e trocar o chapéu. Então, ele disse que nessa noite ele não teve nem tempo de tomar um copo d'água. Eita, Né? Então, são esses saberes que uma pessoa se torna mestre na cultura popular. exatamente. E É, ele, e ele depois foi conhecido pela Faculdade Federal de Pernambuco, recebendo o título de doutor honoris causa, né? Pela Faculdade Federal. Depois recebeu a medalha de honra e mérito, né? Pelo presidente da República, que na época acho que era Fernando Henrique. Então, são todos hum, esses conhecimentos que levam uma pessoa, um semi-analfabeto, né? Mas com uma faculdade da vida. Aí se é, tornam grandes mestres. Muita gente, às vezes, quer ser chamado de mestre. Às vezes, alguns chamam, mestre Pedrinho. Eu digo, não, eu tenho um grande respeito com todos os mestres, mas eu não sou mestre. Mestre, com todo o meu pensamento, foi meu pai e meu avô. Né? Apenas eu estou aprendendo, eu sou um dos rapaz, discípulos dele, eu vou dando a dizer a tu, continuidade. vice, tem vez também que a galera quer me chamar de mestre por causa do coco lá do que eu faço, né, do sertão e tal, e eu digo, ó, eu não sou mestre não, porque eu fico vendo os mestres ainda mais velhos, mais antigos, mais experientes, e a gente tem que ter essa consciência, esse respeito, né? Consciência. E acho que além de consciência, é você ter o grande respeito, É, né, exatamente. Cacá? Né? Eu sem tirar Na o mérito. capoeira mesmo, menino, quem foi teu mestre? Meu mestre foi quem me ensinou, né? É, E na capoeira tem negócio também de respeitar, pelo menos as antigas, né? A uhum. gente, na filosofia da capoeira, você tem que respeitar o seu mestre que lhe ensinou, mesmo que você supere o mestre, mas você não pode querer ser mais do que o mestre nunca. Sempre que Não é tem. você e o mestre é o mestre, né? O Cacá, aí não tem a música de Luiz Gonzaga, né? Luiz respeita Januário, Januário era né? o mestre de Luiz, né? Seu Luiz. Exa- exa- Exatamente, respeita Januário. Então, são esses valores, né, que eu vejo que tem muita gente, às vezes, só questão, às vezes, domina uma situação, uma coisa e outra, já quer ser mestre,
né? Acho que isso é o tempo, isso é o povo que chama a pessoa de mestre, Precisa ter né? pressa não, né? Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma regra de você, eu vou ser mestre. Se você quer e admira tanto esse tipo de mestre, eu acho que o conselho que eu tenho que dar é a pessoa entrar numa faculdade, fica uma faculdade de 4, 5 anos, está ali formado, depois você vai fazer seu doutorado e depois faça seu mestrado, aí você passa a ser chamado mestre. Mas a questão da cultura É, popular não tem idade, né? Não tem idade, não tem é, tempo para você se formar, ser mestre, né? é, É a vivência da vida. Eu acho que a partir do momento que você tem sua habilidade, você domina aquilo ali que você faz com tanto amor, com tanta paixão, né? Eu acho que é o melhor reconhecimento que você faz. E, naturalmente, você vai ser chamado de mestre, você vai ser chamado de professor. Não é porque eu tenho que ser mestre. Não. Eu tenho que ter os meus valores e passar o que eu sei para as pessoas, porque, às vezes, quando morre um mestre, a gente às vezes é acostumado a dizer: eita, rapaz, foi embora tanto conhecimento ali. E realmente é verdade, é, né? E é exatamente. verdade, né? A gente, às vezes, não quer que essas pessoas vão embora, porque tem tanto conhecimento que, às vezes, nem dá tempo a gente aproveitar nada. Às vezes, a vida é tão repentina, a vida é tão às pressas as coisas, que a gente, às vezes, quando para pensar, mas, rapaz, fulano sabia de tanta coisa e eu não aprendi nada com fulano, Pois né? é isso, né? É, Né? Então, são esses valores, então são essas coisas que a gente tem que se apegar. Aproveitar enquanto a pessoa está com vida, o que puder ajudar, é a gente poder ajudar, né? Porque, infelizmente, são pessoas que não tiveram estudos, mas ele tem a faculdade da vida. Então, todos, né, todos os mestres e mestras têm o meu carinho, têm o meu respeito, e o que eu puder ajudar, eu tento procurar ajudá-los, né? Como teve uma empelitada mesmo, né? Há 2, 3 anos, vai fazer agora 3 anos, que a gente está se organizando uma associação dos cavalos marinhos de Pernambuco. Então, já é um passo de você tentar dar uma contribuição. Porque, às vezes, Cacau, a burocracia é tão grande que, às vezes, os mestres ficam um pouco meio estimulados, né, filho, das suas brincadeiras. Então, tem que ser umas pessoas que têm uma habilidade, como você, como eu, com outras as pessoas que gostam, que admiram essas brincadeiras, o que a gente puder ajudar, né, é a gente poder ajudar. Como você tem um trabalho muito importante com os mestres de corpo, né? Então, que venha aí, é, venha a gente que tem essa visão, que possa ajudar, que possa elaborar projetos, porque isso tudo tem, né? Às vezes a gente tem um recurso, mas para esses mestres conseguir cá, eles não conseguem. exatamente, porque assim, os mestres não têm habilidade para mexer com computador, internet, né? Essas coisas. Pois é, Então, é preciso ter uma exatamente. rapaziada também da nossa geração, ou até mais novo do que a gente, que tem habilidade, Isso. conhecimento, e saber escrever um mestre ou um grupo, né, de cultura popular num edital, porque Isso. E às escrever vezes é é, complexo. A gente mesmo que é, a gente que mexe com isso direto, tem hora que a gente com certeza. Às vezes eu me atrapalho, meu amigo, às vezes eu me atrapalho e vejo que a gente tem um estudo mais do que muitos mestres, né? Mestras, e a gente se complica, a gente vai baixar um edital, a gente fica perdido. Aí imagine você explicar para um mestre: olha, mestre, eu tenho que preparar, vou dar um exemplo aqui. Você tem que preparar um release. Ele vai saber o que é pronto, release? começa por aí. Que diabo é release, menino? Que é release? Então tem que ter gente como você, como a gente tem essa habilidade, não. Olha, apenas é um histórico da sua vida. É o seu contar um É, pouco o que isso é. Né? Então, tem muitas coisas que precisam desses jovens. Porque o jovem hoje tem toda é, essa habilidade com o computador, para saber escrever é. bem. Né? Então, se deixar uma coisa para os mestres, eles não vão conseguir, porque Não, não consegue não. eles nasceram pronto para brincar. É como eu achei É, fantástico falando do início da live, a questão da brincadeira. Então, eles estão prontos ali, o corpo é. deles está todo
pronto, pré-moldado para brincadeira. Por isso que você não vê Exatamente. cansaço, né, nos Não, mestres, que é uma noite inteira brincando, dançando, exatamente. tocando, Tocando, exatamente, porque assim, o cabo tocando. vai para o Banco do Cavalo Marinho, eu fui, esse Natal, eu já ia dizer esse Natal passado, o outro Natal O de 2019 para retrasado, 2020, 19. é, Isso. eu fui lá na casa da Rabeca, aí eu toquei um pouquinho lá no banco do Cavalo Marinho do Mestre Grimário, né? E que eu gosto de tocar quando dá para tocar, quando dá para me ir, né? E aí, oxe, Uhum. o cabo enferrujado, o cabo sou eu, os braços dói, os músculos, o cabo tem que estar ali no gás mesmo, chega na base, chega no mineiro, Exatamente. né? O pandeiro é que nem se É, fala, o pandeiro de cavalo é, marinho, meu Deus do céu, é gás, viu? é a Agora, resistência. rapaz, eu me lembrei de uma coisa também, isso interessante aqui, personagem, que a gente está falando dos personagens há pouco. Faz tempo, viu, Pedrinho? Eu estava no Natal, lá no Lumiara, no Encontro do Cavalo Marinho. Acho que isso Sim. foi em 2000, 2001, 2002, faz um tempinho bom. E eu Aham. nunca tinha visto ao vivo o Caboclo do Urubá, o Caboclo Urubá, né? Que eu achei O Caboclo invocado. de Arubá. É o Caboclo de É, de Arubá. Arubá, isso, o Isso. Caboclo do Arubá, que ele quebra as e depois ele É, sai pisando, deita e rola em cima dos vidros quebrados e não se arranha, não se corta. Rapaz, assim, eu já tinha visto várias apresentações de Cavalo Marinho, mas essa ficou aqui, ó, guardada aqui e aqui, sim. É porque porque foi a é primeira um vez impacto, que né? eu vi o caboclo atuando mesmo, sabe? Que não é muito comum, né? Nem todo cavalo marinho bota essa figura. Verdade, verdade. Hoje, é só dois cavalos marinhos, né? O nosso, o Boi Matuto, que é o que faz esse personagem, e Uhum. o Estrela de Ouro de Condado, que é o do Bia Alexandre. Sim, de B. Alexandre. Esse é o Bill, que é o que coloca esse personagem, né? O Caboclo de Arubá. Porque é um personagem É, muito complexo, né? É um personagem é que, é como você falou, nem místico, né? todos os Muito místico encantado, místico, né? Tem que estar é, bonito ali, né? Para botar aquele é, muito, personagem, né? por isso que eu digo a você, é coisa muito religiosa, né? É, São seus, são os seus segredos, exatamente. né? Como o papai dizia, né? Segredo não se conta, É, né? exatamente. Cada um, né? Segredo não se conta. Então, Não, cada um mestre, né? Cada um brincante, tem as suas divindades, né? Tem os seus caqueados, os seus pantinhos, é, né? Os seus pantinhos. Aí você, não, porque fulano é aquilo. Não, mas é porque cada um brincante, ele aprendeu com cada um mestre. Eu tive a sorte, Cacau, eu tive a sorte e o privilégio, eu digo sempre nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, eu tive a honra de ter dois grandes mestres dentro da minha casa, que foi meu avô, o pai de papai, e meu pai, mestre Salu. hum, Aprendi, e aí eu aprendo até hoje com outros mestres. Eu tive onde conhecer o mestre Batista, que foi um grande fenômeno dentro do cavalo marinho. Tive o privilégio de onde conhecer o mestre Honório, né, o Duda Bilal. Então, muitos mestres que já foram embora, eu tive o prazer aonde de conhecê-lo e bater um pouco o papo, de conversar um pouco a sua história. Então, eu aprendi muita coisa com esses mestres. É a questão da vida mesmo, do dia a dia, né? Os valores de família, né? A questão os valores das brincadeiras populares. Então, eu tenho que ter muito respeito, porque às vezes você entra numa brincadeira, aí eu quero fazer, quero tocar de qualquer jeito, às vezes acontece uma coisa com você que você, gente, por que aconteceu isso? Né? Aí você exatamente. fica sem entender, mas você tem que saber que não é porque o nome é brincadeira, mas é uma coisa séria, é uma coisa de respeito, é uma coisa
religiosa. Que você não... Tem gente que às vezes quer brincar às vezes com uma coisa religiosa e termina às vezes se prejudicando. Às Exatamente. vezes, às vezes você está conversando com uma pessoa, com o mestre, olha, você tem que fazer assim, assado. Aí você às vezes ignora. Você, oxe, que nada, né? Às vezes você quer, esse cara não está com, isso não é verdade, aí termina fazendo de outro jeito, aí às vezes dá errado. Porque essas pessoas mais velhas têm muito saber, velho, da coisa da Tem. antiguidade, entendeu? As crenças, né? Os E tem vezes rituais. que tá bem errado mesmo, né? Muito errado, meu amigo. Muito errado. O É, prejuízo é muito errado. grande. O prejuízo é grande. Papai, de vez em quando, chamava a gente a atenção, Hum, né? Quando ele dizia, olha, vá por aqui, o assunto é por aqui, vocês têm que aprender muito. E às vezes a gente não dava o ouvido 100%. E às vezes dava errado. Ele, tá vendo? Eu disse o quê? Então ele tinha uma sabedoria danada de explicar as coisas, de falar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nas rodas das brincadeiras, né? Você tem a questão da capoeira, tem gente que às vezes se dá mal porque quer chegar numa roda de capoeira de qualquer jeito, não vai nem pedir a benção lá ao mestre, não vai no pé do né? birimbau, né? Quer chegar e já entrar jogando, não, você tem que ter o respeito ali, porque ali tem todo um ritual, tem todo o dono ali do terreiro. Quem é o dono ali do terreiro? É o mestre que É, conduziu a brincadeira que exatamente. está ali, né? Então você tem que dar a benção, tem que pedir a benção, né? Pedir E o licença. mestre, licença, né? Então o mestre lhe abençoando e conduzindo, você não vai se dar mal ali, né? Então é tudo isso, a questão do amor com a brincadeira, o respeito com os mais velhos, né? Então é tudo isso e tudo, olha, e todas essas crenças, essas mandingas, tem toda a brincadeira popular, meu amigo, por mais simples que seja ela, É, exatamente. Eu sei entende? que eu já assim, participei, assisto, conheço os mestres, gosto de conversar com eles também. E cada segmento da cultura popular tem uma parte religiosa que a gente tem que saber respeitar, saber conhecer, né? Não pode chegar e É, entrar assim, nem você está dizendo não, porque senão às vezes dá tudo errado. E às vezes o cabo se dá mal mesmo, né? Porque assim, a gente vê a brincadeira que tá falando, mas é uma brincadeira séria, né? O termo brincadeira, né? Na é, realidade é meio, exatamente. seja o baque solto, né? O que o povo diz maracatu rural, o baque virado na ação, né? Foi que uma vez eu estava com o mestre Geraldo do Coco de Zambê, lá do Rio, não sei se você já ouviu falar dele. Eles tocam um Já ouvi tipo de falar assim. coco com uns troncos de madeira, né? Uhum, E eu sempre perguntava a ele qual era a religião dele, porque eu sentia que tem uma parada ali, mas ele não disse até hoje, meu irmão. Ele nunca me disse. Ele olhava para mim e ficava rindo. é os segredos, né? Tem coisas que você pode Mas é revelar, porque, né? assim, interessante. Mas, assim, ele não assumia de jeito nenhum o lado místico religioso do Zambê. E eu sempre senti. Uhum, Eu tenho até os tambores desses que eu comprei a ele também, sabe? uhum. Eu tenho aqui comigo. Aí, só os tambores, para mim, já é um ritual. Você ter eles, quando vai tocar, você tem que fazer uma fogueira, que eles não têm Afinar, parafuso. afinar os tambores, né? É cravado assim, ao redor da madeira, né? O couro. Aí você tem que fazer Uhum. um fogo, colocar perto do fogo e manejando ele ali para poder ele aquecer e afinar. E Aí já é afinar. já para mim Um já é um ritual, ritual. já é um Você ritual. colocar o tambor no fogo, né, para poder chegar na afinação, no grau dele. E aí Isso. tem o E eu, zambê, que é o grande, e tem a chama, que é o menor. Aí a chama, isso.
no Rio Grande do Norte é interessante, porque quando eu morei lá um tempo, e eu fui pesquisando a cultura popular e fui convivendo com os mestres da cultura popular de lá, cara. É interessante demais. Pelo menos os que eu pude ter acesso, né? Até hoje tenho amizade com eles e tudo, quando eu posso ir lá. Produzir disco também dos mestres de coco lá do Rio Grande do Norte. E aí, Uhum. esse coco de Zambê, ele tem uma variação dos brincantes, né? Os participantes são pescadores, agricultores ou cortadores de cana da época, né? Na época, que agora não tem mais Uhum. cortador de cana lá no Rio Grande do Norte, pelo menos na parte de Tibau do Sul, né? Que é uma parte praeira. E aí Uhum. disse que quando o cabo estava andando no canavial, escutava de longe a chama tocando, que é um tamborzinho bem pluc, 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 bem agudinho, sabe? Aí eles Aham. identificavam que estava tendo um coco no meio de algum terreiro lá, quando via a chama, porque o Zambê faz já o. O Zambê fica fazendo uma variação assim, que é mais grave, médio grave, né? E a chama é pluk, Uhum. pluk, 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 pluk. Aí isso ia causando, acho que uma onda sonora, né? E esse som vai longe, né? Vai longe É, mesmo. isso. Porque o Porque cabo, que nem o vento na coisa em o si, Gol né? mesmo do. Hum, O vento vai levando, né? O som, é, né? É a vira mesma uma coisa a onda, questão, né? Uma onda sonora, né? o baque solto mesmo. Você identificava muito, É, até você identifica o cabo de lança pelo o surrão, né? Pelo chocalho, né? é, Dentro do é, canavial foi plém, plém, plém. E ali tem é, um que é mais um exagerado mais do que o outro. Tem gente que coloca 6 chocalhos, 8 é, chocalhos. Então, é, quando você aumenta ali a quantidade de chocalhos, que é os sinos, a tendência é ter sim, o som mais alto. é, Por isso que você identifica um cabo de lança dentro do canavial, através do é. surrão que ele carrega nas costas. Rapaz, Blém, blém. eu não sei se eu não sei se eu te contei já, Pedrinho. Eu tive uma descoberta conversando com minha mãe, que eu fiquei muito feliz assim, saber, sabe? Que de parte de Hum, pai minha, meu pai nasceu em Nazaré da Mata. Então, a família do meu pai todinha é de lá, né? Aí maravilha. eu até eu tô com um disco novo aí para me lançar, o primeiro disco solo, né? Depois de quase 30 anos de trajetória. Maravilha, Amanhã o Jaraguá Mulungu, que é um grupo que eu criei, vai fazer 22 anos. Olha só, aí amanhã a gente vai fazer é, uma reunião virtual pública com alguns componentes que fizeram parte da história, só para marcar a data, né? Para não passar em branco. E sim. aí minha mãe contando, né, que o pai do meu pai, meu avô, por parte de pai que eu não conheci, quando eu nasci ele já tinha falecido, era brincante de baque solto, Olha, tá vendo que caboclo de maravilha? lança. Aí eu fiquei, poxa, velho, olha só que onda, né? Porque quando eu vou para o lado ali do canavial, eu fico que nem tivesse energizado, meu irmão. Eu É. sinto uma força, uma energia, porque assim, é que nem eu já morei lá, eu sinto umas coisas assim, sabe? Não é uma coisa que não é um lugar estranho, gosto muito Uhum. de lá. É como Ainda se você quero um fizesse dia parte ter daquela uma identidade. casinha lá em Nazaré. É como se Ainda você quero ter uma fizesse parte casinha lá em daquele. Nazaré da Mata. Não precisa ser uma casa grande, não, é uma casinha pequenininha, simples mesmo, só para dizer que ó, eu tenho uma casa em Nazaré da Mata. Poxa, velho, é Mas quem dera, demais. quem sabe que breve terá, né? Aí, tipo assim, essa identificação que eu tenho profunda, né, com o baque solto, com o cavalo marinho, né, com aquele coco rural, né, que ele é mais de lá, ciranda, tudo isso tem a Isso. ver com essa raiz, né, essa raiz da Mata Essa, Dentro, né? essa parte a coisa da tradição, né? Coisa de raiz, do terreiro, né? E isso Porque é uma quando as coisa de pessoas. família também, né, quando a gente descobre que o meu avô, por parte de mãe, era vaqueiro, cantava aqueles aboios e cantava coco, minha avó, minha tia, todas, pessoal antigo, todo mundo cantava coco, gostava dessas coisas lá no sertão também, né? E é Uhum. engraçado que da família do meu avô, né, os irmãos da minha mãe,
nenhum canta coco. Aí quem gosta de cantar coco é eu e meu irmão, que é os netos que apareceu dentro da geração, assim, que nem todos os netos do meu avô tá dentro do coco, né? A gente tá, sabe? Que é eu e Lula Moreira, o meu irmão, ele gosta também de Uhum. tocar, toca pífano, né? Que eu toquei um tempo também com Zabé da Loca, sabe? Zabumba, Sim, Isabel, conheci. chama ela de madrinha. É, Rapaz, pense numa pessoa também era uma figura. especial. Eu tive a É, honra e o prazer de poxa. conhecer. Eu fui dar uma oficina em Campina Grande e tive o prazer de Hum. conhecer ela, um festival que teve lá. E falando e também chegando nesse assunto, né, de Isabel da Loca, eu também me lembrei, em 2019, naquela brincadeira de cavalo marinho do Natal, foi lançado o cavalo marinho feminino, não foi, se eu não me engano? O Flor de Mangerona Foi o lançamento dele naquele dia, foi o foi lançamento dele, né? Naquela foi noite, bem foi marcante, exatamente. viu? Eu achei também muito bonito essa iniciativa de vocês, né? Porque assim, os brinquedos, alguns deles são muito machistas, só homem, né? E agora está abrindo E para as mulheres também poderem brincar e fazer os grupos, aprender, né? Porque eu acho que é interessante, essa evolução faz parte mesmo da vida, né? Da gente, de todo mundo. com certeza, eu acho que a partir do momento que você quer criar, quer fazer um espetáculo, uma brincadeira, eu acho que você tem muito essa sensibilidade do terreiro, de não perder suas características. Eu acho que tudo vem somar, Cacau. Eu acho que quando É, as minhas irmãs, elas chegaram para mim para conversar que tinha essa ideia de montar um banco de cavalo marinho, né, feminino, com as filhas de Salu, eu fui uma pessoa que dei total apoio e o incentivo. Eu disse, acho que a gente está precisando, a gente está em outro momento que tem que ser explorado. Eu acho que não tem que discriminar. Agora, claro, é fazer as coisas muito com responsabilidade, é, né? Fazer coisas com muita exatamente. responsabilidade. Então, É, elas começaram a estudar, praticar, conversar com outros mestres, que eu disse, olha, é importante também vocês conversar com outros mestres, ver a opinião de outros mestres, né? Ir lá nos terreiros. Então, isso elas fizeram. A ideia era fazer um banco de cavalo marinho só, a parte da música. E as coisas foi pegando uma proporção que foi abrindo, né, para outras pessoas, para algumas vizinhas, foi vendo, tendo interesse. E aí chegou uma denominação que quiseram criar um grupo de cavalo marinho. Então, eu achei fantástico, né? Cacau? oi, o som sumiu e voltou. Queriam criar um grupo Então, cavalo marinho. a princípio, a ideia era formar só um banco, né? Os tuadeiros, que eram a Sim, rabeca, o pandeiro, a base de taboca e o mineiro. E ali elas queriam só prestar homenagem a meu pai, fazer umas toadas. E as coisas foi dando uma proporção que elas nem mesmo imaginavam que poderia chegar no formato da brincadeira do cavalo marinho mesmo. A ideia, a princípio, era só cantar umas toadas para sim. homenagear os mestres, meu pai, mas a coisa foi é, pegando corpo, né, como diz o Matuto. E aí, velho, aconteceu Pegou na corpo. brincadeira delas, né, a brincadeira do cavalo marinho, que hoje é o Flor de Mangerona, é o primeiro cavalo marinho, único cavalo marinho feminino de Pernambuco. Olha só, é pioneiro, né? É, então é fantástico, né? Acho que abre também outros leques, a questão para não ter a questão do machismo, da discriminação, porque tudo isso que você cria, que você pesquisa com muita sabedoria, né, com muita identidade, cresce muito a cultura popular, porque você É, vai levando ela exatamente. para outro, você levando ela para outro horizonte, e aí começa a É, despertar outras de outras pessoas, dimensões, né? outras dimensões.
né? Pessoas começam a enxergar a questão da cultura popular de outra forma até. Exatamente. Você Então, vê, eu acho naquele que isso tempo mesmo que a gente se encontrava muito lá em São Paulo, né? No Brincante, de Antônio Nóbrega, isso. Rosane, Aham. Roseane, né? Ou é Rosane? Rosane, Rosane. Rosane. Que a gente sempre dava as oficinas lá, né? Eu tava com samba de coco, tudo, cavalo marinho, o outro menino Isso. Paulinho com caboclinho, Caboclinho, Sete era Flechas. massa, né? Exatamente. Então, foi as nossas passagens, né, Abriu pelo também, Brasil, né? né? Abriu muito em São Paulo, né? Em São Paulo, assim, Com muita gente dá certeza. valor, né? A cultura popular de Muito. Pernambuco, E né? quando tem um encontro aqui, né? E quando tem um encontro, né, de cavalo marinho aqui em dezembro, dia 25, você vê que tem mais turista do que o próprio povo local, né? É, em todo canto, né? Do Brasil e do mundo, né? Em Gente, 2019 também tinha veio um japonês que ele encomendou uma xilogravura de um boi, um Bumba Meu Boi. Eu fiz um boi, né? Tipo um boi de cavalo marinho, uma xilogravura para uhum, ele. E ele, ele encomendar uma, terminou encomendando duas. Aí eu digo, é, olha, exatamente. Então, é um encontro, né, já consolidado, já há 26 anos que existe. Então, vem muita gente de fora, né, de todo o Brasil, gente, todo mundo, né, Estados é, Unidos, França, Alemanha, conheceu é, o encontro de cavalo marinho, né, no carnaval, o encontro dos maracas, ó o né? boi aqui, ó, que eu Olha fiz que pro cara. maravilha, Aí o grupo dele maravilha. chama Ave Corvo, o nome do grupo dele lá no Japão. Aí eu fiz Uhum. duas, porque ele queria uma, aí depois gostou tanto, que aí eu fiz outra. Aí eu fiz essa verde também, ó. Fiz um boi verde e um Que, boi mara... azul. que maravilha. Olha, joia, velho. Parabéns, viu? É, Você e desenha bem, viu, velho? Eu não sabia o seu talento na xilogravura, não. rapaz, e tem um que eu fiz assim que nem inspirado, né, na viagem do seu pai, né? Eu fiz uma rabeca, quer ver se eu achar ela aqui. Eu fiz a rabeca, né, do e o boi. A rabeca e o boi. Ó. Maravilha. Lindo, velho. Essa flor aqui é que nem fosse aquela, o desenho que tem na gola do caboclo de lança, né? Na Na frente, gola, né? assim. Sim, sim. O símbolo, né? O símbolo da gola do É lança. meio, uma flor, é meio estrela, né? Tem todo uma Porque são onda. desenhos muito abstratos, né? É. E é interessante, viu, Maravilha. Pedrinho? O Jaraguá, por exemplo, o grupo, né, que eu criei, que eu coordeno, sempre tem Uhum. rabeca e sanfona. É dois instrumentos que eu sempre tenho comigo. Eu não sei tocar rabeca, mas eu arranjo os tocadores para tocar, sabe? Eu Isso. sinto uma Tem energia afinidade. muito. Porque mexe para mim, mexe com a minha inspiração, com o meu juízo, sabe? Uma rabeca tocando, eu me inspiro, e aí É vem lindo, as né, velho? ideias, vem a inspiração, né? Mas é Aquela coisa verdade. que. O som da rabeca é bonito demais, né, velho? Aquela coisa que Ariano Suassuna falava, né? Ele defendia, né, o movimento armorial. Movimento E armorial, exatamente. a rabeca, porque armorial eu estava pesquisando a respeito desse nome. Tem a ver com memória. Aí Sim. Por isso memória que tem nome. remete à ancestralidade, né? Vai. Você já E vai por aí mais para vai. trás e vai buscando mais. É a coisa de geração para geração, né? Vai se Exatamente. perpetuando, né? Vai se perpetuando. E que é bom também para esses jovens que está chegando e está tomando gosto da coisa, da brincadeira popular. Exatamente, são esses valores que não pode perder, né? Essa Exatamente. continuidade, né? É, Da coisa autêntica, da tradição, né? Você pode até fazer uma coisa diferente, mas você não pode perder as suas raízes,
né? As suas tradições, né? Você não pode É, perder. Isso eu me preocupo muito com isso. Você lembra que até mesmo no período lá em São Paulo, o meu discurso é, ó, eu estou ensinando a vocês, mas é bom vocês irem nos terreiros de cavalo marinho, exatamente. Para né? poder Nos terreiros, né? Nos terreiros. experiência, né? A experiência O contato, né, do mestre. Cacau, o contato com o mestre, né? Ó o velhinho aí, Exatamente. virado aí com a sua. É, 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 o meu saudoso pois pai. é. Rapaz. A Vai gente. fazer 13 anos, velho, da partida dele. 13, né? Olha só. É, agora, no dia 31 desse mês, faz 13 anos, e como se fosse ontem, né? É, Mas essa é uma coisa boa, a questão da saudade, em saber que Salu, ele vive no coração de cada um de nós, né? Quando você fala do meu pai, e a gente começa a lembrar é, a questão da ancestralidade, aí você já fala da tradição da sua família lá de Nazaré da Mata. Então a gente começa a é, pesquisar, a gente, rapaz, eu não sabia que eu tinha essa ancestralidade, é, né, do seu é, avô, aí já vi bisavô, exatamente. né? E para mim, assim, que mexo com a música, com a arte, é muito importante eu conhecer, os estudiosos chamam de árvore geológica, né? Que é a ancestralidade, bisavô, tataravô, avô, mas eu não Isso, cheguei assim a saber sobre meu bisavô, por exemplo, nem meu tataravô. Eu só cheguei até o meu avô, né, o pai do meu pai e o pai da minha mãe, né? uhum, Porque assim já pessoas que estão em outra geração e antigamente nós não tinha muito o povo, né? Não tinha acesso à fotografia, a equipamentos assim, né? é, E hoje em dia é diferente, né? Você vê, o cara tá com celular, você tira foto, você grava, você filma, você faz tudo com você o faz celular, tudo, né? você faz tudo, e já bota no ar na hora, né? Já Na faz uma hora, live, exatamente. É igual caldo de cana. já publica, né? Então, da mesma forma que a É, gente tem essas ferramentas que favorece muito a gente, né, de você poder gravar naquele momento, naquele ato, né, que ajuda muito, a gente não pode deixar a gente ficar perdido sobre toda essa tecnologia, né? A gente tem que ter exatamente. os Tem que nossos ter o valores norte. na parte oral, Exatamente. pensar, né? Ter Homem, o nome, né? exatamente, porque assim, às vezes a tecnologia faz a abdução da pessoa e do tempo da pessoa, e às vezes você está tendo que fazer outras coisas, estudar, praticar, tocar, aí o cara vai Isso, para a internet e de repente o cara fica lá mó tempo, e às vezes aí fica olhando assim, acho que é que eu fiz? Fiz nada, fiquei aqui só e pá. Aí é, eu mesmo eu fico pensando, né, nesse sentido, porque eu gosto de estar usando a internet, tem um propósito, sabe? Quando eu estou botando música na web rádio, porque assim, a web rádio tem uma nuvem e nem toda hora eu preciso estar na internet para a rádio funcionar, sabe? Eu faço as programação, deixo tudo programado de hora e já tal hora vai, é né? um programa. Uhum. E aí eu deixo ali tudo programado e vou fazer outras coisas, vou plantar, vou pintar, vou fazer instrumento, vou fazer várias coisas diferentes para não ficar o tempo todo na frente do computador, porque eu acho que cansa, sabe? Com certeza. E que você tem essa ferramenta, o computador, e não pode perder as suas ancestralidades, né? Os seus valores de outras coisas. Exatamente. E tem que saber, assim, saber usar, né, nesse sentido, porque Saber eu usar. acho que quando a gente Exato. sabe Acho que a usar, palavra é essa. Você falou uma coisa muito. É saber usar essas ferramentas. exatamente, Saber. porque as ferramentas têm que estar à nossa disposição, não servir nas ferramentas, né? Isso. Dominado, né, pela Exato. a E, tecnologia. Porque aí porque eu aí. gosto muito dessa coisa, por exemplo, da brincadeira, né, dentro do assunto que a gente está no cavalo marinho,
Porque por mais tecnologia que tenha, para mim, a rabeca é uma tecnologia, o cavalo marinho é uma tecnologia também, tá entendendo? Que eu acabo dançar, fazer uns passos de cavalo marinho, tecnologia muito avançada. O cara tem que lá muito para poder chegar ali É, junto. e haja resistência, né? E É, resistência. que é uma tecnologia da alma, do corpo, da Do mente, corpo, né? Que o isso. cara tem que ter uma coordenação motora invocada, né? Um preparo físico, que não é É, só chegar também e vou dançar. Não, o cara tem que se preparar, conhecer, estudar, conversar com os se mestres, com os preparar. velhos, com os antigos, né? Com as E, pessoas que estão ali com experiência, para poder você, aos com certeza. poucos, ir chegando, né? Que é uma construção. E, Que eu vejo assim, a gente fazer parte da cultura popular é que nem fosse, a cada dia você vai aprendendo um pouco mais e convivendo com os mestres, né, de cada lugar, de cada estilo de cultura, né? Aí você vai ali uhum, entendendo, tem tempo que a gente tem que batalhar muito, né, para poder aprender, ter disciplina também, né? Porque tem vezes é, que a pessoa tem pessoas que pensam que é fácil. Eu digo que não é difícil. Quando vem perguntar, toca pandeiro, que tem, não é muito difícil. Não é difícil, mas tem que se dedicar. Porque se não se se dedicar. dedicar, não aprende assim não, só porque quer, não é É, não? e é tudo na vida, né? É você realmente É, parar e se dedicar àquilo ali, né? Porque a gente, às é, vezes, tira o nosso tempo para estudar, para ler. É a mesma coisa ao corpo. Você tem que parar para é, se preparar para dançar, trabalhar você tem que ali, né? trabalhar sua mente, né? Decorar um texto, E Pedrinho, um e me diga uma instrumento. coisa, quantos espetáculos tu criou assim dentro desse tema do cavalo marinho? É, eu só tenho um espetáculo solo, né? O meu trabalho solo, que é o Hum, Samba no Canavial. hum, Eu criei lá em 2005, né? 2004, chegando em 2005. E aí eu tenho as outras inspirações, os outros espetáculos que a gente faz da família Salustiano, sim. né? Que a gente traz toda essa viagem, a gente faz uma viagem pelas andanças populares, que a gente coloca no palco o cavalo marinho, o maracatu, o frevo, o caboclinho, mas o meu trabalho pessoal é o Samba no Canavial, que é o espetáculo solo, que é um monólogo, que é dança, música e teatro, né? Eu costumo dizer que eu tenho dois filhos. Eu tenho Samba no Canavial e tenho João Pedro. E o samba do canavial tá net no YouTube ou não? Dá para ver um Tá, tem pedaço? muita coisa, e tem muita coisa, tem um vídeo, inclusive, eu tive a honra também, cheguei a gravar um DVD, meu pai era vivo, né, em 2008, foi quando eu gravei um DVD, e eu tive uma participação dele tocando a rabeca, fizemos um banco de cavalo marinho lá no Engenho Cumbi, aí pegamos algumas imagens do cavalo marinho boi Em Cumbe. matuto, do cavalo do maracatu Piaba de Ouro e do cambinda brasileiro do Engenho Cumbi, explicando um pouco o que é uma sambada do maracatu, né? Que isso é a minha faculdade de vida que eu tenho até hoje. Então, eu quis mostrar em algumas cenas do DVD, né, um pouco dessa minha convivência, dessa minha trajetória com os mestres. Então, meu pai estava vivo, deu tempo ainda para ele gravar, e tá aí o DVD, Samba no Canavial, Herança de um Brincante. Aí tem muitas coisas na internet, no YouTube, tem muitas coisas bacanas. Legal. Pois é. Rapaz, E a gente é tomado por essa parte burocrática, né, Cacau? Às vezes a gente. rapaz, isso dá uma dor de cabeça tão grande, tem hora. Porque eles Ei, eles Pedrinho, perguntam, não, aí tem hora que eu é digo, eu muito, gostaria mais de ficar tocando meu pandeiro, os meus com instrumentos de certeza. percussão, dançando, fazendo os passos do coco, o trupé, e Porque deixa acontecer, mas não acontece não, certo? Não,
não se disciplinar também, preencher os documentos, os papéis, tem que juntar os papéis. Aí tem os papel. documentos, quando é associação, o cara tem que estar analisando os documentos o tempo todo, não é? Prestando É, atenção e tal, não pode deixar vencer nenhum documento, senão acaba, né, não pode se verdade, inscrever. É um negócio sério danado. verdade. Mas é o É, jeito, né, para poder a gente não ficar para trás, sem poder fazer os trabalhos, tem que é. se adequar, né, à ação moderna, à atualidade. Um novo, Mas ainda bem um novo que também momento, existem né? esses recursos, né? Ainda bem que existem esses recursos, senão não ia ter outra maneira também, né, da gente conseguir Verdade. show, espetáculo, né, realizar algum também a gente realiza projetos, né, que é importante para a cultura, para nós Isso. também. E é uma forma também Mas de a gente poder ajudar os mestres, né, Cacau? A gente fazer um trabalho, fazer um e projeto. na associação Urucungo, né, de Arco Verde, nós sempre estamos, eu e meu irmão, a gente sempre está pensando em incentivando, né, os jovens para eles também se capacitarem nessa coisa de elaboração de projeto e várias coisas, né, Isso. para eles também poderem É, desarmar e não ficar só nas costas da gente, né? verdade. Porque a juventude, a rapaziada tem que começar também a treinar tudo que eles puderem, Isso. porque a gente não pode ficar o tempo todo fazendo tudo, né? Tem hora É, que o cara tem que dar um tempo, fazer outras coisas e tal, né? verdade. Mas eu Você acho tocou num assunto, importante. você tocou num assunto muito importante aí. Eu acho que a gente agora, a gente está em um novo tempo, né? Então, esse novo É, tempo, na minha visão, acho que você pode ter outra visão, mas sim, na minha visão, é esse momento mesmo da burocracia. A gente tem, é, às vezes a gente vê o Estado tem um recurso, né? Mas a gente tem que se capacitar, né? Às vezes é tem sim. difícil a gente levar isso para o mestre, né? Porque às vezes em alguns momentos eles não têm um entendimento, que eles às vezes acham que a gente está excluindo eles e que não, porque a forma de a gente conseguir esse recurso é realmente tem que estar assim, a gente tem que estar capacitado. Então a gente está vivendo um novo tempo. Então isso, esses jovens tem como ajudar muito a gente nessa parte burocrática, de poder ajudar esses mestres, ajudar, Exatamente. ajudar esses E grupos populares, né? Porque quando você vai e conhece esses grupos, você sabe que ali muitos deles não sabem nem se dar o nome, né? É aquela buchinha e colocar o dedo, né? Então tem que é, ter pessoas nesse mesmo ligado a essas tradições, a esses mestres, pessoas sérias que queiram ajudar realmente, né? Procurar é uma forma, não tem outro caminho. Eu acho que a gente está vivendo é um novo tempo, que esse novo tempo ele não vai regredir mais, não vai para trás, é daqui para frente. é. Então a gente tem que ter Rapaz, essa visão. eu tô imaginando aqui, viu? Porque a conversa é longa, viu? Essa conversa da gente aqui, se a gente não determinar, a gente não vai terminar ela, não. Eu tô pensando em a gente combinar e fazer uma segunda parte na sequência. Claro, e a gente pode fazer a É segunda assim, parte é, falando um pouco mais dessa história da burocracia, que eu acho que isso é importante para as pessoas, também, né, os ouvintes, exatamente. né, É, escutar você, me escutar, as dificuldades, né? A gente sabe que às vezes o recurso tem, o Estado às vezes faz um papel muito importante. Você vê que coisa fantástica essas é, premiações dos patrimônios vivos, é, né? Isso é um reconhecimento, né? Um reconhecimento fantástico. Mas às vezes tem muitos mestres que ficam mesmo de fora porque não sabe lidar com o computador, não tem como ele se é, inscrever, exatamente. né? Mas é uma coisa muito importante do Estado, é louvável a gente falar, né? Quando a coisa está certa, está caminhando e está fazendo bem, a gente tem que elogiar, né? É Também, uma forma exatamente. do mestre Reconhecer, reconhecer os valores, né? Um papel importante do Estado, né? Reconhecer 6 mestres anual, né? Parece que está com um projeto agora de lei para aumentar para 10, vai né? Então, aumentar para 10. Vai ser melhor, né? né? Porque devia ser logo Já uns melhor, 20 já ou tenta 25. contemplar, né? Já consegue contemplar mais gente.
né? Então, isso é um papel fundamental, isso é muito bom. O mestre, ele se sente privilegiado. A partir do momento que você se inscreve e é contemplado, o mestre ele fica muito feliz ali. Ele fica com aquela vontade de ensinar, aquela vontade de, rapaz, eu estou recebendo essa bolsa aqui para eu mostrar minha arte, é o que eu sei É, fazer. E aí, é, automaticamente, né, ele vai ali dar aula, ele vai manter as suas ações nos terreiros, ele vai começar a movimentar mais a sua comunidade. Então, é louvável. Então, a gente pode marcar outro dia, a gente falando dessa experiência nossa, né, dessa dificuldade. isso. Eu parei um pouco, né, de criar espetáculo, porque eu estou me lidando mais com a parte agora burocrática. Né, depois da partida do meu pai, eu fiquei muito Hum. responsável por administrar a casa da Rabeca, administrar a parte do maracatu, do cavalo marinho, que você sabe que não é fácil. Né? Isso tudo a gente leva Nada, tempo, oxe, é, leva. leva tempo a gente fazer o E histórico. assim, você conseguiu acessar alguns editais nesse período agora da pandemia? Conseguimos, graças a Deus, a gente Ainda bem, viu? Graças a conseguimos Deus, né? conseguimos fazer, Cacau, inclusive está até no YouTube, né, o 26º Encontro de Cavalo Marinho, nós fizemos em formato de live. A gente gravou e Hum, depois a gente lançou, né? A gente conseguiu contemplar, eu acho que foi 8 grupos de cavalo marinho da Mata Norte, legal, né? que bom. Essa Parabéns ali, pela iniciativa. então, o encontro de cavalo marinho até hoje não foi interrompido nenhum ano, né? A gente conseguiu manter, mesmo com a história da pandemia, mas conseguimos fazer de uma forma segura, né? Mantendo o distanciamento, mantendo todo o protocolo, né? Qual é o canal do YouTube que a gente Casa da pode Rabeca. acessar para assistir? Pronto, você entra no Casa Casa da da Rabeca, Rabeca. o, Legal. isso, É fácil de 26º achar, né? Encontro de Cavalo Marinho. Isso. Legal, Aí vai ter muito lá, bom. bem bacana, um cartaz, você só clicar, tem mais de, são aproximadamente 4 horas de vídeo, tem um debate, né, falando um pouco com os mestres, Bio Alexandre, mestre Grimário, mestre Anice, e depois segue a brincadeira. A gente tentou fazer o quê? Em 8 em 1. O que é que significa? A gente pegou cada um grupo de cavalo marinho, aí eu fiz um roteirozinho com meus irmãos e uma pessoa que me ajudou nesse projeto, o Osmar. A gente montou um roteiro, a gente saiu dividindo por personagem. Por exemplo, o cavalo marinho Boi Matuto, ele fez a abertura, aí fez o momento da dança, do mergulhão, aí o outro cavalo marinho já entrou com o Mateus e o soldado. E assim você viu como se fosse 1 em 8, né? São Sim, 8 corpos, né? Foi uma sendo coisa os grupos maravilhosa. todos entrando em blocos artes diferentes com personagens, né? Isso, e aí, Legal. cara, Ideia ficou boa, hein? Muito bom. ficou um material muito bacana. E você assista aí para quando for na próxima live nossa, aí para você dar a sua opinião, o que você achou. Ah, é, Mas ficou muito eu vou bacana, né? assistir e vou divulgar também, que eu nem sabia isso Isso, velho. que rolou. Maravilha. Divulgar, que é E importante assim, divulgar. foi mais um material que a gente estava precisando de cavalo marinho, né? Então, tem um material aí disponível no YouTube com mais de 3 horas de cavalo marinho. Então, tem muitos personagens, muitos brincantes, né, fazendo o que faz de melhor. Assim, a gente procurou tentar manter uma coisa da tradição mesmo. Fizemos aqui na casa da Rabeca, montamos um cenário, mas ficou bem bacana, bonito. Então, é isso. Às vezes a gente tem o tempo da gente para cuidar dessa parte, né, da parte burocrática, para correr atrás de um recurso, para a gente conseguir fazer um encontro, né, para a gente conseguir fazer um festival. Então, às vezes, você termina, às vezes, parando de criar, de estudar o que você tanto gosta, mas porque se você não fizer, as coisas vão para trás, então a gente está em outro momento, é um momento novo. É, Então, que a gente tenha essa acessibilidade, né, e essa visão de fazer e tentar contemplar os grupos, prestigiar os mestres, para que eles se sintam privilegiados. exatamente, né? Porque essa movimentação é muito importante, né? Para poder dar energia, né? Para os brincantes, principalmente para os mestres mais velhos, porque às Com vezes quando certeza. tira isso deles, aí fica difícil, né? Entendeu? Mas, assim,
A palavra que eu digo para mim, para você, para os ouvintes, e que esse vídeo vai ficar aí no YouTube, é resistência. Tá firme na Exato. luta, né? E É, valor aos nossos mestres, é, o que a gente puder ajudar, é a gente ajudar os nossos mestres, nossas mestras, os grupos de cultura popular, a gente tá junto, até mesmo uma palavra, né, de conforto, às vezes tem um mestre meio esmorecido, meio triste, é, mas você, aí você chega junto, aí você, não se pode parar não, você é um grande mestre, você é a minha referência, né? Isso já entra é, na autoestima do cabra, né? Entendeu? E ali você vai conquistando e vai é, dando continuidade a todo esse trabalho, esse legado aí, criado por esses mestres, que são os grandes fontes da nossa cultura. exatamente. Pois é, Pedrinho. Então, eu agradecer muito a você, gostei muito desse papo, desse debate. Às vezes eu não gosto mais nem de live, sabe? Eu prefiro debate, bate-papo, conversa, né? Porque Bate-papo, eu também gosto muito. live é muito internacional, né? Assim, sei lá, me dizia Ariano, né? Eu vou trazer para cá, é uma conversa mesmo, um bate-papo. Eu estava me lembrando da minha avó, quando a gente tava com muita conversa, sabe? Aí ela dizia, deixa de conversar miolo de pote. Miolo de pote é água, né? Vovó era. É, mas é isso. Mas É, são, mas são é, esses é valores bom que a gente rir, né? Tem que se lembrar das histórias assim. Mas valeu mesmo, viu, Pedrinho? Para mim é sempre bom a gente se encontrar, seja assim virtual, seja pessoalmente, seja no terreiro da brincadeira. Para mim, todo jeito é bom. A gente não pode verdade. perder a nossa alegria de viver, né? A nossa, como se chama? A nossa positividade, né? Assim, que isso é que mantém a nossa vida, nossa energia de brincante, de ser humano, né? O encantamento da vida, o encantamento da brincadeira, para mim tudo tá junto. Cada um Verdade. tem seu lugar, mas tem hora que se mistura tudo e vira uma coisa só, aí depois se separa e vai, né? A gente tem que É, saber fazer eu, essa relação, né? é, eu que te agradeço, velho, aí pelo convite. Feliz pela uma tarde de sábado maravilhosa, como você falou, né? Esse É, bate-papo, é, né? Eu acho que são as sementinhas que a gente vai plantando, que a gente vai despertando um, despertando o outro, exato. né? Você com a sua experiência, eu com a minha experiência, com a minha convivência com as brincadeiras, né? É, Eu acho que isso é muito bom para esses jovens, né? Que está tentando entrar exatamente. cultura. Isso é muito bom para nossos mestres, que a gente falando aqui deles, né, fortalecendo, que ele sempre é muito importante para todos nós. Eu acho que o que a gente chegou hoje, né, o que a gente sabe hoje de conhecimento, você dentro do coco, né, da capoeira, eu dentro do cavalo marinho, do maracatu rural, graças a esses mestres. É como eu É, falei para você exatamente. anterior, eu tive a honra e o privilégio de ter nascido de uma família da cultura popular. Meu pai, grande mestre, meu Exato. avô, É, né? Mas sem perder as minhas ancestralidades, os meus valores, os mestres que eu aprendi e aprendo até hoje. Costumo de dizer que esses mestres, para mim, são a minha árvore, onde eu sempre penso e me alimento no meu dia a dia. exato. Né? E, Então, tipo estou sempre à sua assim, disposição, conto com um amigo. vamos reprisar de 8h30 na web rádio, porque deu um problema agora, não deu para passar. Aí eu quero até Certo, pedir desculpa às pessoas, né? Porque teve um problema na transmissão da web rádio. Aí eu quis certo. parar de gravar aqui agora, porque mais tarde vai dar para passar de novo, porque eu estou repetindo, sabe? Quando é de 8h30 da Maravilha. noite, o programa volta. E aí já tá saindo no Twitter, Twitch, Twitch, Facebook e YouTube. É porque tem o Twitter e o Twitch. É dois. que Eu nem maravilha. sabia também. Aí tá em quatro redes a galera assistindo, ou vão assistir, que vai ficar lá, né? E
na web rádio vai tocar mesmo de noite, que já que não deu para tocar agora. Eu fiquei um pouco chateado aqui comigo, mas tudo bem. É que às Mas é vezes isso mesmo. acontece, né? Olha, máquina é assim É, mesmo, né? A gente tem que saber é, lidar mas e para mim, olha, para mim a alegria é maior também, nesse sentido, da gente estar aqui mesmo online, né? Mas eu acredito que assim, a gente proporciona uma conversa desse nível para as pessoas ouvirem, e depois eu vou ficar repetindo isso na programação da rádio. Não só vai ficar só para hoje, não, tá entendendo? Que é um documento maravilha. isso para mim. Aí eu quero ficar exibindo, aí eu lhe aviso quando for tocado de novo outros dias, mas hoje à noite, se você quiser ouvir, você já escuta. É porque, assim, antes eu estava trabalhando mais com a escuta, o lance da web rádio, aí eu comecei a aprender a fazer transmissão de vídeo, assim, porque eu acho também que é interessante, né? Já que a gente está em pandemia, que não sabe quando é que isso vai acabar ou não. Aí eu estou me desenrolando também para aprender a fazer essas transmissão de vídeo, né? Que amanhã mesmo, eu não gosto muito não, na realidade, sabe? Mas eu disse, eu vou aprender e a gente tem uma função, né? Tá divulgando a cultura popular, a africanidade ancestral, todas as coisas que a gente faz, que a gente gosta, é importante, porque isso vai, uma pessoa pode estar em outro país ouvindo ações que você tá Com certeza. estava falando aqui nesse momento, né? E eu só tenho bastante gratidão a você nesse momento, à sua família, ao seu pai, né? Que Deus o tenha, que para nós é uma Verdade. fonte de inspiração, né? A inspiração sempre está presente, né? Que a gente sente isso muito forte. E viva o cavalo marinho, e viva o mestre Salu, e viva Pedrinho Viva. Salustiano. Ô, Um grande abraço, obrigado. Pedrinho. Tudo de bom aí para tu, meu irmão. Axé. Outro, meu Tchau. velho. Boa Deus te tarde. abençoe. Viva esse vosso trajo, debruçai-vos viva esse vosso trajo, debruçai-vos mestre, oh senhora, nesse seu cavalo, debruçai-vos mestre, oh senhora, nesse seu cavalo. Ei, babá, 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 ei, babá, 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 ei, babá. Maria Tereza. Conexão Catimbau apresenta 14ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, Estações do Patrimônio, Redes, Memórias e Afetos. Pensar o patrimônio. Debate de hoje. A brincadeira do cavalo marinho com o brincante Pedrinho Salustiano. Diria acima, sobe uma gamela, mas diria acima, sobe uma gamela.